Fala galera do Médio Militar, professora Paula Black aqui mais uma vez para estudarmos o conteúdo relacionado à disciplina de redação. Hoje falaremos sobre o módulo 8, capítulo 8 da sua apostila. E nesse capítulo, como falei no capítulo anterior, na aula anterior, melhor dizendo, na aula anterior nós falamos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, falamos sobre estratégias de introdução, como fechar o texto, como concluir o texto, e eu prometi que ia dedicar uma aula só para falar sobre as estratégias de argumentação aplicadas aos parágrafos de desenvolvimento. Então, essa aula de hoje vai falar especificamente sobre os seus parágrafos de desenvolvimento, como você pode construir, quais são as estratégias argumentativas que você pode usar nesse parágrafo, os tipos de argumentos que você pode usar e também como você pode organizar o seu desenvolvimento, o seu momento de argumentação. Lembrando que esse momento de argumentação é o momento mais importante do seu texto dissertativo argumentativo. É a ele que você precisa dedicar maior tempo e maior número de linhas da sua redação. Então, é uma aula muitíssimo importante, principalmente para você que quer, né, tirar uma boa nota, porque é nesse momento do texto que você vai mostrar para o corretor que você tem domínio do que você está fazendo da construção do seu texto. E também preciso lembrar que esse momento, o momento de argumentação, é o momento em que você vai defender o seu ponto de vista apresentado na tese, né, em forma de tese, na introdução. Então, não pode dar mole nesse momento. Vamos dar uma olhada, né? Eu vou projetar aqui para vocês. Estratégias argumentativas, médio militar, redação, módulo 8. Então, galera, essa aula é muito importante, exatamente porque esse momento do texto é o momento que você precisa dedicar mais tempo. É preciso estar mais organizado, é preciso que você construa o texto de maneira bem clara e objetiva. Bom, antes de falar das estratégias argumentativas, a gente precisa lembrar a estrutura desse momento, né? A estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Tá? Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá um pause aqui e vai procurar o vídeo sobre esse capítulo, sobre toda a estrutura, né, o capítulo 7, que vai falar sobre o texto de uma maneira bem geral, né, sobre a introdução, sobre o desenvolvimento e sobre a conclusão. Lá eu não aprofundei nem as estratégias de argumentação, mas eu lembro de ter falado naquele vídeo sobre a estrutura desse parágrafo. Né? Nesse parágrafo, você vai ter um tópico frasal, que é o primeiro período do seu parágrafo, que vai carregar a ideia central desse parágrafo. E aí, esse tópico frasal, ele precisa ser ampliado, aprofundado. Alguns professores falam da ampliação, eu normalmente falo de aprofundamento do tópico frasal. E o que é isso? Esse aprofundamento, essa ampliação é feita a partir das estratégias argumentativas. Então, a aula de hoje vai complementar as informações dadas na aula anterior. Então, fique ligado, não perca tempo, tá? A parte destinada ao desenvolvimento do texto argumentativo é a mais importante. Ora, por que é a mais importante? Porque é o momento que você vai defender o seu ponto de vista. Não adianta apenas dizer que concorda ou discorda com determinado tema, com determinado assunto, sem mostrar o porquê ou os porquês dessa concordância ou discordância. E aí, para desenvolver esses porquês, você vai desenvolver o seu processo de argumentação. Então, por isso é a parte mais importante do seu texto. É a parte que a qual o candidato, o corretor, melhor dizendo, vai dedicar mais tempo para olhar e para analisar e para ver se está bem construído. Nela, o autor inclui a argumentação e a defesa da tese abordada, da tese apresentada especificamente no momento da introdução. Esse parágrafo de introdução ele foi apresentado no capítulo 7, na aula anterior a essa. Então, vamos falar um pouquinho das estratégias argumentativas ou estratégias de argumentação, ou também chamada de estratégias de ampliação.
ok? Então, vamos lá. Primeira estratégia é a conceituação. Como o próprio nome diz, é criar um conceito, né? Ampliar um conceito apresentado no tópico frasal. Caso o autor entenda que em algum momento do tópico frasal apresentou alguma palavra ou expressão difícil de compreender, de compreensão, a conceituação é um excelente recurso. Então, vamos imaginar que o seu tópico, que o seu texto fale sobre, sei lá, vamos dizer que fale sobre desenvolvimento sustentável. E aí, a expressão, né, desenvolvimento sustentável pode ser não ser compreendida por todo mundo. E aí, a conceituação vai, né, desenvolver, vai ampliar, vai aprofundar o seu tópico frasal. Foi até o que eu coloquei aqui como exemplo. O desenvolvimento sustentável vem sendo incentivado em várias nações de primeiro mundo, preocupadas com o meio ambiente. Bom, então no tópico frasal eu tenho aí, né, a expressão desenvolvimento sustentável. Ora, esse tipo de desenvolvimento é capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de entender as necessidades das gerações futuras, pois não esgota os recursos. Bom, você percebeu que o aprofundamento foi feito a partir da conceituação do termo desenvolvimento sustentável. Então, é excelente para você desenvolver o seu parágrafo, né? Esse parágrafo ele não foi concluído, mas é uma estratégia excelente de produção do texto. A exemplificação. Eu gosto muito dessa estratégia de ampliação, dessa estratégia de argumento, porque o exemplo ele sempre vai ilustrar uma informação colocada no tópico frasal, ou até mesmo vai ampliar e vai deixar mais claro determinado termo ou determinada situação que foi colocada no tópico frasal. Então, vejamos. Os exemplos são boas ferramentas para sustentar os argumentos expostos. É muito importante também selecionar bons argumentos, preferencialmente de conhecimento geral ou surpreendente. O que isso quer dizer? A exemplificação, ela precisa ser feita de maneira que não seja um exemplo muito particular, né, do aluno. Então, se eu estou falando sobre o processo de envelhecimento da população brasileira, ou falando sobre a reinserção do idoso no mercado de trabalho. E aí eu vou citar o seu João, meu vizinho, que trabalha desde os 14 anos e já tem 70, 80 anos. Bom, esse não é uma boa estratégia de exemplificação. É importante que você use exemplos que são de conhecimento geral, que já foram noticiados, que são tão genéricos que se aplicam a qualquer contexto. Bom, se eu tivesse, por exemplo, uma redação falando sobre compartilhamento indevido de imagens íntimas de uma pessoa. E aí eu vou discutir que esse compartilhamento é ruim, ele pode prejudicar não só a pessoa e tal. Eu vou construir minha argumentação de maneira a defender, né, que a pessoa não precisa, não pode, não deve compartilhar imagens íntimas de outra pessoa. E aí eu quero exemplificar para dizer que se isso acontecer, as pessoas podem ser punidas. Eu posso citar, por exemplo, o caso da atriz Carolina Dickmann, né? Inclusive, criou-se uma lei específica a partir dessa atriz nesse contexto. Essa exemplificação é excelente. Por quê? Porque é de conhecimento geral, né? É de cunho geral, foi noticiada. E aí, todo mundo vai lembrar desse exemplo. Vamos lá. Não há mais como conviver com a prática de crimes hediondos. Os criminosos acreditam na impunidade e se valem de uma legislação lacunosa. Bom, eu não tenho aí uma exemplificação, mas já constrói-se aí um parágrafo que vai
trazer, né, uma informação sobre crimes hediondos, sobre lacunas nas leis, formas de burlar as leis. Se medidas severas não fossem aplicadas, casos como a da turista americana que foi estuprada em uma van no Rio de Janeiro serão mais frequentes. Esse caso ele foi noticiado pela mídia, então tem um cunho de conhecimento geral. Logo, as pessoas vão, quando lerem esse parágrafo, vão poder, né, exemplificar, vão identificar a exemplificação presente. Lembrando que esses parágrafos eles foram tirados do seu livro, da sua própria apostila. Muitos não são concluídos. O raciocínio ele não se conclui, porque são exemplificações da aplicação das técnicas de estratégias. Mas mais para frente, a gente pode, nas aulas ao vivo, vocês podem observar também como esses parágrafos podem ser melhor desenvolvidos quando são associados a uma tese. Dados estatísticos, outra estratégia de argumentação excelente, principalmente quando você consegue associar esses dados estatísticos, essas informações estatísticas as próprias informações colocadas na prova. Então, uma dica para usar os dados estatísticos é não decorar um dado estatístico, mas também absorvê-los da própria prova objetiva. Às vezes, se seu concurso apresenta, prova de geografia ou história, ou até as provas de linguagens, de língua portuguesa ou inglês, podem trazer informações que carregam, podem trazer textos que são carregados de dados estatísticos. E esses dados eles podem ser usados na prova, sim, na prova de redação, na construção do seu texto. Eu faço só uma ressalva, que esses dados estatísticos, eles não podem, o trecho não pode ser copiado. A única coisa que você pode tirar, desses textos de apoio é apenas a própria informação numérica e a fonte. É importante é importante fazer essa ressalva. Você precisa trazer o dado estatístico, mas não só jogar essa informação numérica no seu texto, mas também colocar aí a fonte desse dado. Então, se foi o IBGE, se foi o Detran, se foi a OMS, a ONU, enfim, qualquer agência, qualquer instituição que tenha relevância dentro daquela pesquisa e que possa fornecer uma maior credibilidade ao seu dado. Não é só simplesmente colocar 79,3% da população faz isso ou aquilo sem nenhuma fonte. Então, é uma excelente estratégia argumentativa. Aconselho você usar no seu texto, abusar dessa estratégia argumentativa, lembrando sempre de trazer o dado, trazer a fonte numérica, mas também trazer a fonte de onde esses números vieram. Além dos aspectos psicológicos, uma pesquisa científica norte-americana, liderada pelo cirurgião plástico, comprovou que fumantes envelhecem mais precocemente. O estudo avaliou 79 gêmeos idênticos, com idade média de 48 anos. Em cada par, um irmão era fumante e o outro não. De acordo com o observado, 57% dos tabagistas pareceram mais idosos, revelando efeitos do envelhecimento, principalmente nos 2/3 inferiores do rosto. Então, é uma pesquisa, sobre o envelhecimento de fumantes e não fumantes. E aí o dado estatístico serve para comprovar, inclusive, mais da metade dos avaliados nessa pesquisa mostraram envelhecimento. Argumento de autoridade. É outro argumento que eu sempre aconselho o aluno a colocar no texto. Lembrando que esse argumento de autoridade precisa ter relação com a discussão. Então, o que é o argumento de autoridade? É aquela citação de uma pessoa relevante, considerada relevante, autoridade em determinado assunto, em determinada questão. Então, é normal você tentar associar essa autoridade à temática do seu texto. Nunca decorar, é mais uma vez aquela ideia de não decore,
Aplique os seus conhecimentos de mundo ao texto que você está produzindo. Não decore frases prontas para levar e tentar aplicar e forçosamente encaixar em qualquer texto. Isso não vai te ajudar, isso vai só te prejudicar. É importante que você coloque argumentos de autoridade que sejam relevantes à construção do seu texto. Um exemplo, se você tem, né, um argumento, uma frase, uma citação de um educador e o tema da sua redação tem a ver com a educação. Um exemplo, Paulo Freire. E aí você sabe uma frase da Pedagogia do Oprimido, que é um livro muito famoso do Paulo Freire, e aí você lembra de um trecho, de uma frase ou uma fala do Paulo Freire. E o seu tema tem a ver com a educação. E aí você pode aplicar essa frase ao seu texto, correlacionando com o processo argumentativo. Nunca decore uma frase e tente encaixá-la em todos os temas. Isso não vai te trazer bons resultados. Isso só pode, inclusive, prejudicar a sua argumentação. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Então, é uma fala do Foucault aplicada ao texto, encabeçando aí o processo argumentativo. A publicidade política, o que é a publicidade, politiza o que é imprescindível ao consumidor, à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem, empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquiri-lo. Então, ele diz que nada é político, tudo é politizável, tudo se torna político, inclusive a imagem, né? Até a publicidade é politizável. É isso que esse parágrafo tenta construir. E aí, para finalizar, né, a gente vai fazer um resumo aí das estratégias de argumentação. Então, você pode fazer uma exemplificação, usar os dados estatísticos, usar um argumento de autoridade ou uma conceituação. Existem outras estratégias argumentativas, mas a gente pode falar isso em outras aulas, ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado. Estude, tirem as dúvidas nas aulas ao vivo com a professora da sua turma. Até a próxima. Tchau!